Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior, nós fizemos um exemplo de transformada z inversa para para um sinal, né, para uma função cujos polos, né, a gente tinha polos complexos, né? Então, se você não assistiu, volta lá, é o primeiro vídeo. E assim, é um exemplo bem simples, né? E eu depois fui ver, acabou ficando com 26 minutos, né? Ficou bastante longo, né? Acho que numa aula normal, provavelmente, com certeza seria mais rápido, né? Só que aqui, né? Acaba sendo um pouco complicado. Mas então, para não ficar algo tão monótono, né? Esse vídeo e talvez o próximo, né? Se houver, eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, tá? Tentar agilizar um pouco e não enrolar tanto conteúdo, tá? Então vamos lá. Agora, né? Depois que a gente viu como é feita a transformada Z, como é feita Z inversa, nós vamos estar olhando para algumas propriedades, tá, da transformada Z. É, Isso vai nos ajudar, principalmente para estar resolvendo equações de diferença, tá bom? Então vamos lá. É, Vamos considerar, né, esse sinal x de n, tá? Então a gente está aqui no domínio no tempo, né? Tem esse sinal aí amostrado. E ele é basicamente, né, um triângulo, né, de base 10, altura 5, né? Centrado aí na origem, beleza? E tudo que está anterior ao menos 5 e tudo que está posterior ao 5 é igual a zero, tá? Se a gente pega esse sinal e multiplica ele pelo degrau, né? Então, o que é o degrau? Degrau, né, vale 1 para n maior ou igual a zero e vale zero para n menor do que zero. Tá? Então, basicamente, a gente está eliminando tudo, é, tudo para trás de n igual a zero. Tá? Então, como se a gente filtrasse esse sinal, a gente fala, opa, só da origem, né, do zero para frente. Beleza? Então, a gente tem o sinal x de n, a gente tem x de n vezes o degrau, beleza? E aí, né, a gente volta naquelas propriedades que a gente viu lá no início, né, do conteúdo, propriedades de deslocamento, tá? Então, se você não lembra, né, dá uma olhada nos slides anteriores, né, da parte de sistemas discretos, que para recapitular, tá? Então vamos lá. Vamos olhar para essa figura D aqui primeiro. Acho que ela é mais, talvez seja um caminho melhor. Vamos olhar primeiro para essa figura aqui do meio, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente está multiplicando pelo degrau, né, o de n, certo? E a gente está deslocando o sinal x em uma unidade para a direita, né? Então, sempre que vocês verem n menos alguma coisa, né, a gente vai estar deslocando esse sinal para a direita, né? A gente vai estar atrasando esse sinal, certo? É, então, né? Tá até aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem até o pontilhado aqui, né? Do sinal original, tá? Então a gente pegou esse triângulo que estava na origem e deslocou em uma unidade para a direita, né? Antes ia até o 5, tá encerrando aqui no 6. Antes estava vinha até aqui e está indo até o menos 4, tá? Então, x de n menos 1, o de n, a gente desloca o sinal em uma unidade para a direita, né? E o papel do degrau é justamente eliminar tudo que colocar como zero todos os termos n menor que zero, certo? Então, esses termos aqui, né, anteriores a n igual a zero, são zerados, certo? E aí, né, o sinal, aí vamos voltar para essa figura C aqui. Então a gente tem o mesmo sinal x de n menos 1, né, deslocado em uma unidade. Aí agora a gente está multiplicando pelo degrau deslocado em uma unidade. Ou seja, se a gente desloca o degrau, né, ao invés dele zerar o que está para n menor ou igual a zero, não,
ele vai zerar tudo que tem n menor do que zero, né? Quando a gente desloca, a gente vai zerar tudo que todos os termos para n menor do que 1, tá? Então, né, o que a gente fez, né, desse sinal para esse daqui, é que o degrau deslocou em uma unidade para a direita, né? Então, esse termo aqui em n igual a zero, aqui ele não existe, né? E aqui ele já existe, tá? Então, basicamente essa é a ideia, né? A gente deslocou o sinal e a gente também deslocou o degrau, certo? E essa figura E aqui, né? A gente tem o degrau, né? Então, degrau original, vamos colocar dessa forma, né? O de n, então ele vai zerar só menos 1, menos 2. E aqui esse mais 1, a gente está adiantando esse sinal, né? Então, a gente está deslocando ele para a esquerda, tá certo? Então, o pico, né? A altura aqui, né? Que estaria aqui, né? Deslocou em uma unidade para a esquerda, tá bom? Então, isso aqui é só para recapitular esses conceitos, né? De deslocamento para a direita, deslocamento para a esquerda, tá certo? Então vamos lá, como que a gente estava falando, né, dessas propriedades gráficas aqui em N, agora a gente vai estar olhando para como que esse deslocamento em N, como que ele é percebido em Z, né? Como que isso como que afeta em Z, né? Então, vamos imaginar aqui, né, que a gente tem um sinal xn, o n, a transformada desse sinal é x de z, tá? Então, transformada desse sinal aqui é um x de z. Nós temos que x de n menos 1, u de n menos 1, a transformada desse sinal vai ser 1 sobre z, x de z. Opa! Então, a diferença é que quando eu atrasei, né, quando eu desloquei para a direita em uma unidade, significa que que eu multipliquei, né, o x de z por 1 sobre z, né? Eu até esbocei aqui a prova, né? Vou colocar aqui para vocês, né? Então, gente, né, nós temos aqui o seguinte. Vamos estar mostrando a prova, né, do que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é justamente que se a gente desloca uma unidade, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre z, né? Então vamos lá, vamos fazer a transformada z de x de n menos 1, u de n menos 1, tá? Então vamos lá. Usando a definição, né, que nós vimos, somatório de n igual a zero até infinito, do sinal que eu quero transformar, né, que é isso daqui, x de n menos 1, u de n menos 1, multiplicado por z elevado a menos n. Tá? Então, x de n menos 1, u de n menos 1 é igual a zero para n menor do que 1. Né? Então, né, basta a gente olhar, né, isso aqui, basta a gente olhar aqui, né, x de n menos 1, u de n menos 1 é zero, né, para n menor do que 1, né, certo? Para n menor do que 1 ou menor ou igual a zero, né, mas que fica mais fácil n menor do que 1. Tá? Então, tudo que está anterior, né, a esse 1 aqui, tudo que está anterior a esse 1 é zero. Então, o que isso acontece, né? Beleza. Então, a gente vai começar por esse somatório, né? Ao invés de começar o somatório em zero, né? Porque eu sei que n de zero, em n igual a zero, esse sinal aqui vale zero. Então, ele não contribui com nada, né? n menos 1, n menos 2 não contribuem com nada, então eu não preciso começar de n igual a zero. Eu vou começar de onde conta, né? Então, n igual a 1, né?
para os quais isso aqui é diferente de zero. Tá? Então, eu vou colocar n igual a 1, indo até infinito, né? Do meu sinal x de n menos 1, para n, nesse caso aqui, para n igual a 1, n maior do que 1, o degrau vale 1. Então, é x de n menos 1 vezes 1, né? Então, já vou, não vou colocar, né, o degrau, que multiplica z elevado a menos n, tá? Aqui, né, nós sempre vamos trabalhar, né, com esse somatório começando em zero, tá? Então, a gente vai fazer uma mudança de variável. A gente vai chamar uma variável r, que r vale n menos 1, tá? Então, quando n, né, quando n vale 1, aí eu vou substituir aqui, vai ficar 1 menos 1, R0, certo? Quando n vale 1, R vale 0. Quando n vale 2, R vale 1, entendeu? Vai dar a mesma coisa e até o infinito. Então vai ser a mesma coisa somatório, só que ao invés de começar em 1, eu vou começar em 0, né, nessa nova variável R, tá? Mas isso aqui não muda em nada o nosso resultado, tá? A gente só está trabalhando com uma outra variável para começar o somatório aqui em R igual a 0, beleza? Então, vai ser um x de R, né, porque n menos 1 é R, z elevado a, no lugar de menos n, né, vai ficar, no lugar de menos n, né, só passando para cá, vai ficar menos n, aí fica menos r mais 1, né, o menos aqui em evidência, r mais 1, certo? Então, o que a gente pode fazer, né? Depois daqui, a gente vem para cá, tá? Fica o somatório de r que vai de 0 até infinito, de x de r, z elevado... Aí eu vou separar, né, esses dois termos aqui. Vai ficar z elevado a menos r, que multiplica z elevado a menos 1, tá? Aí que esse z a menos 1, né, vem para cá, 1 sobre z, e a gente vai ficar aqui o somatório, né, de r igual a 0 e até infinito, x de r, z elevado a menos r, né? Isso aqui, né, quando a gente fizer a transformada, é justamente o nosso x de z, tá? Não interessa que é r, se é n, né? A transformada em z vai ser x de z, tá? Então, isso que a gente está mostrando? Que quando nós fazemos essa transformação, quando a gente faz, né? Se a transformada de x de n, u de n, é x de z, a transformada de x de n menos 1, u de n menos 1, vai ser o mesmo x de z, só que multiplicado por 1 sobre z, tá? Então, aqui, né, o que nós temos, né, generalizando, né, é que se a gente atrasa esse sinal x de n em m unidades e a gente também atrasa o degrau em m unidades, a transformação disso vai ser basicamente 1 sobre z elevado a m, onde m é o atraso, multiplicado pela transformação original, tá? Então essa é uma propriedade bem útil para a gente. E outra coisa que é mais útil ainda, né, é quando nós atrasamos, né, é porque nesse caso aqui da equação 12, a gente está atrasando tanto o sinal quanto o degrau, né? Só que o mais comum que vai acontecer é somente o sinal ser atrasado, tá bom? E o degrau permanecer u de n, tá? Então, né, num processo bem semelhante ao que eu mostrei para vocês, né, vocês conseguem deduzir, né? Mas assim, não vai, acho que esse aqui vai ser bem um pouco mais complicado, mas quem tiver interessado na dedução pode dar uma olhada lá no livro. Não é, na verdade não é nada complicado não, acho que é bem tranquilo de fazer. Mas então vamos lá. Se nós temos, né, um deslocamento em m unidades, tá, para a direita, né, menos m aqui, o que vai acontecer é que a transformada,
desse sinal é z elevado a menos m, né, o atraso, multiplicado por x de z, né, x de z é isso aqui, tá? Equação 10, mais z elevado a menos m, somatório de n igual a 1 até m, né, x de menos n, z elevado a n, tá? Então, gente, talvez isso aqui é uma facilidade, porque assim, você não precisa colocar, né, para fazer a transformada. Isso aqui vai ser útil, porque assim, você não precisa fazer a transformada, abrir fazer o somatório para um sinal deslocado. Você faz o sinal puro, né, o x de n e o de n, né, encontra x de z. Isso é a única coisa que você precisa determinar, x de z. Porque o resto dos termos, né, é z elevado a menos m, que depende do atraso, menos m, tudo depende do seu atraso, tá? Então, a única coisa que você precisa calcular é isso daqui, né, e depois jogar na fórmula, tá? Nessa expressão aqui. Só para deixar um pouco mais claro, vamos fazer um caso aqui, né, que é o seguinte. Vamos fazer x de n menos 1, o de n, x de n menos 2, só para facilitar. Espera aí um pouco. Então, pessoal, por exemplo, se a gente tem um atraso aqui, né, se nós queremos fazer aqui um x de n menos 1, o de n, né, isso aqui vai ficar, vamos olhar aqui para essa expressão, né, vai ficar, né, aí nesse caso o nosso m é 1, certo? Nosso m é 1 aqui, né, nesse caso nosso m aqui é 1, né, só comparar aqui, m igual a 1. Então é só a gente substituir aqui, nessa equação 3, né? Então fica z elevado a menos 1, x de z, mais z elevado a menos 1, somatório que vai de n igual a 1 até m. Se o nosso m é 1, né, é só um termo que a gente tem. Então vai ficar z elevado a menos 1, que multiplica, isso aqui é o somatório, né? Vai ficar z de menos n, que é 1, né? Vezes z elevado a n, que também é 1, né? Que para nisso aqui. Então fica x de menos 1 z elevado a 1. Se o atraso fosse em 2 unidades, beleza. Z elevado a menos m, m agora é 2, x de z, mais z elevado a menos 2, multiplica o somatório. Aí o somatório agora vai de n igual a 1 até 2. Então primeiro eu substituo n por n igual a 1 aqui dentro, né? Então vai ficar x de menos 1, z elevado a 1, mais, agora vai pular para 2, n igual a 2, x de menos 2, z elevado a 2, certo? E aí você vai indo, né? Essencialmente, né, o que vai mudar aqui no tamanho dessa expressão é só esse somatório, né? Se você tiver um atraso de 5 unidades, esse somatório aqui vai ter 5 termos, né? E assim sucessivamente. Beleza? Dando sequência aqui. Então, assim, isso aqui, gente, vocês não precisam decorar, né? Se isso aqui for necessário na hora da prova, vai ter lá, né, um formulário. Assim, vocês têm que ter em mente que vocês precisam saber usar, né? Não adianta nada bater o olho nessa expressão e vocês não saber substituir, não saber montar, utilizar, né, essa fórmula. A fórmula, se a gente não sabe usar, não serve para nada, né? Isso com certeza, tá? Então, a gente viu o deslocamento para a direita, né? Onde esse argumento aqui está menos alguma coisa. Agora vamos ver como se comporta o deslocamento para a esquerda, né? Ou avanço no domínio Z. Então, novamente, né, a gente tem que a transformada de x de n e u de n é um x de z.
Dessa forma, a transformada de x de n mais m, u de n mais m, é um z elevado a m x de z, tá? Então, no caso anterior, a gente tinha aqui, né, essa equação 12. É a mesma coisa, né? Só que esse z de m, né, ia no denominador, e agora, né, a gente tem esse z de m indo no numerador, tá? Então, se você desloca o sinal para a direita, né, você divide. Se você desloca o sinal para a esquerda, você multiplica, tá? Esse é o caso em que tanto o sinal quanto o degrau estão deslocados, tá? Agora, vamos ver o outro caso, que é somente o sinal aqui, né? O x, somente o x está deslocado, né? E aí aqui, mesma forma, né? A gente tem uma equaçãozinha, né? Uma expressão. É um z de mx de x de z, né? Tá vendo? Aqui só mudou. Esse aqui é menos m, agora ficou m. Aí aqui era mais, aqui virou menos, né? Aqui z de m. Esse daqui, toma cuidado que n começa em 0, né? Então vai ser um x de 0, z elevado a menos 0, tá? E ele vai até m menos 1. Né? Então, se você tiver um atraso de 2, ou se você tiver um avanço de 2, né? Que vai ficar 2 menos 1, 1. Aí vai ficar n igual a 0 e depois n igual a 1, certo? Então, assim, é basicamente saber usar isso daqui, tá? Que vai ser importante, tá? Não vou ficar mostrando dedução, nem abrindo muito essas expressões, porque acho que não é muito do nosso interesse agora. A gente quer utilizar esses resultados para estar resolvendo, para estar nos auxiliando em alguns exercícios, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ele pede para a gente determinar a transformada z desse sinal, tá? Esse sinal é ilustrado nessa figura, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Né? Ele pede para a gente estar fazendo, né, a transformada z desse sinal, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa escrever é a equação, né, disso daqui. Né? Então, a gente tem o sinal x de n. Tá? Como é que a gente vai escrever isso aqui, né, no formato algébrico, né? Então vamos lá, vamos tentar analisar um pouco qual que é a característica desse sinal, né? Então tudo aqui anterior, tudo anterior a zero é zero, né? Então aqui, para n igual a zero, x de n vale zero, para n igual a 1, x de n vale 1, para n igual a 2, x de n vale 2, opa! Então a gente tem um sinal, né, que aparentemente é o próprio número n, né, e como isso daqui tudo é zerado, né, é um n que multiplica o degrau, né, então a gente vamos colocar até aqui, ó, n que multiplica o degrau. Opa, beleza, né, o de n. Ok, só que ele só vai até n igual a 5, né? Então, de alguma forma, né, o que eu preciso fazer é anular os termos depois do 5, né? Então, a partir do número 6 aqui, né, a partir do 6, 7, assim sucessivamente, eu preciso remover eles, certo? Então, né, se a gente quer remover alguma coisa, a gente vai subtrair aqui, né? Vamos subtrair. E aí, o que vocês acham que é? Acho que é bem tranquilo, né, de visualizar, que a gente pode cortar esses termos aqui, multiplicando, fazendo n, né? A gente vai estar tirando n, né? Porque, por exemplo, aqui n vai ser 6, né? Então aqui, ó, vai ser 6 desse cara menos 6 desse cara.
Só que eu quero que comece a cortar, né? Eu quero que esse segundo termo aqui exista, né? Esse segundo termo aqui ele exista somente depois de n igual a 6. Opa, então o que a gente tem? A gente quer, na realidade, um degrau, né, deslocado em 6 unidades, certo? Vocês conseguem visualizar isso? Né? Então, esse é um n, né, menos 6, né, que a gente está querendo trazer esse cara, né, para a direita, tá? Então, vamos lá. Para n, então, esse cara aqui, né, esse segundo termo, ele só passa a existir depois de n igual a 6, né? Porque tudo anterior, ele é zero por conta, né, do degrau, né? E aí, quando chega aqui no 6, aqui vai ficar 6 menos 6, e aí dá zero. Depois, 7 menos 7, 0, e assim sucessivamente, tá? Então, esse sinal aqui, ele pode ser escrito como sendo um n vezes u de n, menos n u de n menos 6, certo? Bem tranquilo? Então, primeiro passo, né? Isso é até um exercício que fica, né? Depois abram o livro, peguem os sinais mais simples e tentem esboçar como que é a equação desse sinal, né? Sinais bem simplesinhos mesmo, lineares e tal, né? Que isso aí é algo bom de estar em prova, tá? É, bem tranquilo. Então, o que a gente quer fazer é estar utilizando agora aquelas propriedades, né, de deslocamento, tá? Justamente para estar calculando a transformada desse sinal, tá? Então aqui, ó, a gente tem algo do tipo n u de n, beleza? E aqui n que multiplica, né, u de n menos 6, tá? Então a gente não pode estar utilizando aquelas propriedades, né? Lá a gente sempre queria algo x de n menos alguma coisa, u de n menos alguma coisa, tá? Então, a gente precisa dar um jeito de escrever essa daqui, esse segundo termo, como sendo algo assim, ó, n menos 6, u de n menos 6, certo? Então a gente precisa dar um jeito de escrever isso aqui dessa forma, tá? Então, né, vamos fazer o seguinte, né? Vamos reescrever esse termo, né? U de n, tá? E aqui, né, eu vou, né, nesse segundo termo aqui, né, o que eu vou fazer? Eu vou somar 6 e subtrair 6, né? Ou o contrário, né? Eu vou colocar assim, tá? N menos 6, n mais 6, né? Olha só, isso daqui, né, esse termo aqui, ele é igual a isso daqui, tá? Porque isso aqui dá zero, né? Vezes u de n menos 6, tá? Tá, então vamos abrir isso daí. Vai ficar como? N, u de n, tá? Nossa, aqui pareceu um H, né? Vai ficar n de n, né? Menos n menos 6. Já vou escrever da forma como a gente quer, né? Vai ficar um n menos 6, u de n menos 6, né? Aí a gente consegue utilizar aquelas propriedades, né? Que estávamos falando, né? Mais, né? No caso, mais 6u de n menos 6, tá? U de n menos 6. Tá ok? Opa, beleza. Então a gente tem três termos aqui, n u de n menos 6 u de n menos 6, né? E 6 u de n. Perfeito?
Então tá bom, pessoal. Aqui, então a gente quer saber qual que é a transformada desses três termos, né? Então aqui, ó, N U de N. Aí a gente pode ir lá na tabela, tá? E procurar, né? N U de N, a gente vai encontrar aqui, né? Esse par número 3, tá? E a gente vai ver que N U de N é Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Opa, beleza. A transformada do degrau, né? A gente fez em sala, né? A transformada do degrau é Z sobre Z menos 1, tá? Então, só voltando aqui, né? Eu escrevi aqui no canto o seguinte, que a transformada do degrau, a gente conhece, né? Z sobre Z menos 1, né? Isso aqui a gente pode falar que é tipo o nosso X, né? Então aqui, ó, o de N é isso, né? N, o de N é esse cara aqui, né? Ele vai ser Z sobre Z menos 1 ao quadrado, tá? E aí, a gente tem esse termo aqui, ó. Olha para esse terceiro termo, 6u de n menos 6, né? Se a gente olhar aqui nas nossas propriedades, né? A gente está falando que é como se x fosse 1, né? X fosse 1. Nós sabemos que a transformada de u de n é z sobre z menos 1. E nós queremos calcular u de n menos 6, certo? Então, u de n menos 6 vai ser a transformada de u de n multiplicado por 1 sobre z elevado a m, que m é 6, entendeu? Então, isso aqui é como se fosse o nosso, né, aquele x de z, né? Certo? E aí aqui a gente tem u de n menos 6. Então a gente vai pegar a transformada, né? A transformada de u de n, né? E multiplicar por 1 sobre z elevado ao deslocamento. Tá? Então a gente sabe que esse termo aqui, u de n menos 6, a transformada é isso, né? E a gente só vai multiplicar pela constante 6. Né? Da mesma forma, né? Aqui a gente tem um n menos 6, u de n menos 6, né? É a mesma coisa que esse termo aqui, né? Esse primeiro termo aqui, deslocado em 6 unidades, né? Então, o que que a gente vai fazer? Se eu sei quanto que é n u de n, né? Eu sei quanto é n u de n, que é esse termo aqui, né? Para deslocar em 6 unidades, eu vou pegar, né, a transformada desse termo, vai ser a transformada de n u de n, né, z sobre z menos 1 ao quadrado, né, esse cara é esse cara, né, e levar em consideração o deslocamento, que é só multiplicar por 1 sobre z à sexta, certo? Então, né, nós a partir disso daqui, né, nós conseguimos reescrever, né, a gente consegue escrever agora x de n, tá? Então, deixa eu só escrever aqui para vocês. Então, pessoal, né, o que, que vai ser aqui? Transformada de n u de n, z sobre z menos 1 ao quadrado, menos, transformada de n menos 6 u de n menos 6 z sobre z a sexta, z menos 1 ao quadrado, né? Pode cortar o z aqui, né? E ficar z a quinta embaixo, né? Tanto faz. E o último termo, né? É... aqui fica... Deixa eu ver aqui. Deixa eu... eu tinha colocado errado aqui, pessoal. Né? Acho que vocês devem ter percebido, né? Esse menos aqui, né? Vai ficar menos. Né? Que vai ficar um menos. Tá? Tá? E aí beleza. Enfim, aí transformada de u de n menos 6 é esse cara aqui, né? E aí multiplicado por 6, tá? Então a gente encontrou aqui. Então, né, como vocês podem ver,
você tem sempre cai em exercícios dessa forma, né? Em que você tem o termo, né? Por exemplo, n u de n. E aí, da mesma expressão, você vai ter um n menos 6 u de n menos 6, né? Aí, a partir da transformada de n u de n, né? Você pega essa transformada e multiplica ali por 1 sobre z elevado à sexta, né? Ou depende do tamanho do deslocamento, né? Então, assim, é bem tranquilo, tá? Depois a gente pode, em aula, a gente pode fazer mais exercícios, se vocês quiserem, beleza? Dando continuidade, né? Nessa parte de propriedades, né? A gente tem algumas coisas aqui que acredito que nós não vamos estar utilizando, né? Mas só para ficar registrado, né? Se, por exemplo, se a gente tem um sinal x1 de n, né? Faz a transformada dele, e um sinal x2 de n faz a transformada dele, né? Se nós fizermos a convolução, né? Convolução é feita no tempo, né? Convolução x1, x2, no domínio z, né? É equivalente a fazer x1 vezes x2, tá bom? Então essa é uma propriedade que parece bastante pra gente na elétrica, tá? Tem outra aqui, né? Por exemplo, eu acabei não atualizando aquele slide, mas tem algumas outras propriedades, né? Como, né, multiplicação por uma função gama elevado a n, né? Então, por exemplo, x de n u de n é x de z transformada, né? Se a gente multiplica por um gama elevado a n, é a mesma coisa que fazer a transformada de, né, substituir por z sobre gama, tá? Né? Existem algumas outras propriedades, tá? Multiplicação por n, né? Aí dá menos z a derivada, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, gente, é o seguinte, né? A gente não precisa entrar tanto em detalhes sobre cada propriedade especificamente, porque tem uma tabela, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem adição, né? Adição a gente já sabe, né? Somar é a mesma coisa, né? Um operador linear, né? Multiplicação por escalar. A gente vai ter outros aqui como deslocamento para a direita, deslocamento para a esquerda, multiplicação por uma função gama de n, gama elevado a n, né? Convolução, né? Reversão no tempo, né? O que a gente também viu lá no início. Enfim, né? Que porventura nós precisarmos, vai estar aqui nessa tabela, tá? Basta vir aqui, olhar, né? E vamos ter essas propriedades bem de cara, tá bom? Então acho que por essa parte é só, né? No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando com a parte de solução de equações de diferença lineares pela transformada z, tá bom? Obrigadão pela atenção de todos, até mais.